Não. É Léo. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Leonardo. Obrigado pela apresentação. Então, como o Leonardo comentou, sou professor de arte aqui na cidade de Primavera do Leste. Sou professor do Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, fazendo mestrado e ainda tendo uns trabalhos na área da música aqui e também junto ao Conselho Municipal de Cultura. E eu tento, da meia-noite às 6 da manhã, dormir, né, gente? Algo muito difícil para nós, em meio a tantos planejamentos, em meio a tantos projetos que vão surgindo, principalmente agora no fim de ano, né? Nossas apresentações de Natal e aquela loucura toda. Mas a conversa de hoje são caminhos de possibilidades. Caminhos que podemos seguir, caminhos que podemos nos orientar dentro do campo da disciplina da arte, dentro ainda da linguagem da música, né? Então, como que a linguagem da música ela pode estar conversando com a disciplina da arte? E o tema de hoje, eu trago uma contextualização, um trabalho da arte um pouquinho ao pé fora do tradicional, né? Então, dentro de uma música não tradicional, dentro de uma contextualização um tanto diferente. Vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí vocês vão avisando se não está dando certo para visualizar, para enxergar. Vocês vão comentando aí, tá, pessoal? Tá fácil de visualizar, tá muito pequeno, tá muito grande. Tá ok. Bom, vocês vão dando um norte do que está acontecendo. Então tá bom. Dentro da disciplina de arte, nós temos várias linguagens que compõem, né? Então, uma de tantas as linguagens é a música. Não somente a música, mas temos a dança, temos o teatro, temos o audiovisual, temos as danças urbanas, temos o artesanato, né? Então, várias linguagens que compõem a arte. E aí, dentro dessa perspectiva, temos a música. Porém, né, o grande desafio para nós, professor de arte, é material para trabalhar. O que eu faço com os meus alunos ali e a direção falando, professor, você não vai dar aula de música, né? Então, o que nós podemos pensar, né? E dentro dessa perspectiva, nós podemos pensar um ensino de música que vai trabalhar a paisagem sonora e também a arte urbana, algo que é contemporâneo, algo que é atual e que demanda uma estrutura e que demanda instrumentos quase mínimos. Então, basicamente, pensando para falar, compartilhar com vocês hoje aqui, falei, o que nós poderíamos conversar, né? O que podemos dialogar, né? Dentro das dificuldades que todos nós sabemos que o ensino público tem em relação à estrutura. Algumas escolas, elas têm uma estrutura, mas outras não. Algumas têm uma realidade um pouco mais difícil, mais precária. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós podemos organizar? E aí, então, começo com vocês com um texto bem interessante, no qual eu pego lá de um artista chamado Nuno Fonseca, onde ele fala exatamente que é dar a ouvir a cidade, o valor estético das paisagens sonoras cotidianas. Então, dentro do nosso cenário atual, dentro das nossas vivências atuais, como que nós podemos perceber esse universo da cidade, universo urbano? O que nos afeta? Mas como que podemos pensar isso? Como podemos trabalhar isso?
E aí o artista Nuno Fonseca é bem interessante quando ele fala, né, que dentro desse universo, a experiência urbana é a hiperestimulação dos sentidos. Mas, nossa, professor, você vai da arte entrar nos sentidos? Sim, porque a experiência artística nos provoca a ter um entendimento e a ter uma percepção por meio dos nossos sentidos. Não somente o visual, mas o olfato, o paladar, a escuta, tato, a visão. Então, através dos nossos 5 sentidos, podemos perceber a arte. E aí, isso também vai para uma situação onde que nós temos, né, não sei o caso de vocês, mas, por exemplo, eu tenho alunos com deficiência. Alunos que têm um grau de autismo, que às vezes, dependendo da sensibilização desse indivíduo, ele pode sentir-se prejudicado a forma com que eu faço meu ensino de música, né? Por meio de um som muito alto. Então, eu tenho que pensar alternativas. Mas também isso vai afetar a vida cotidiana. E aí, Nuno Fonseca, ele entra muito nesse sentido, que não só o fazer artístico e o sentir artístico, mas também a experiência urbana. Essa vivência urbana, ela vai trazer uma hiperestimulação. E é por meio dessa hiperestimulação que eu puxo esse gancho dentro da disciplina de artes. Porque nós podemos trazer para esse contexto urbano, externo à sala de aula, para dentro da sala de aula, buscando uma sensibilização, buscando uma nova forma, uma nova maneira, talvez, de trabalhar. Uma releitura de uma obra de arte, de Cândido Portinari, de Van Gogh, de Kandinsky, ou trabalhando uma nova forma, uma nova perspectiva da dança, né, trazendo a afetação do corpo, né, como que nós sentimos isso, né? E por quê? Porque isso está inerente à nossa vivência, ao nosso fazer. E aí, o Nuno Fonseca, ele trabalha, então, que todo esse tecido denso e heterogêneo de sons gerados e multiplicados pela tecnologia desenvolvida nas sucessivas revoluções industriais, junta-se o som de vozes e gestos humanos, encontrados em atividades de intercomunicação comercial, administrativa, de lazer. E aqui, nós podemos pensar o seguinte, tá? Se estamos trabalhando, estamos vivenciando essa hipersensibilização, e ele começa ou ele foi iniciado em algum momento, né? Em que momento essa percepção ou esse estudo desses ambientes ele ocorre? E aqui eu faço um recorte, e aí vamos fazer uma interdisciplinariedade com a disciplina de História. Por quê? Desde a Revolução Industrial, fim do século XVIII, início do século XIX, né? Então, com as fabricações das máquinas a vapores, com a Revolução Industrial e dentro, né, dessa perspectiva, a sociedade que era agrária, ela passa a ser industrial. Antes, ela era uma sociedade que vivia no campo, né? Na Idade Média, as pessoas... o modo de vida era todo voltado para o campo. E ele passa para a cidade. As pessoas têm um êxodo do rural para o urbano. E isso afeta o quê? Sonoramente a paisagem. E dentro dessa afetação, vai também respingar na arte. Então, se nós vemos, por exemplo, as obras impressionistas, podemos ter uma percepção dessa mudança. Então, das obras que eram feitas no barroco, no realismo, elas começam a ter uma nova vivência, uma nova moldagem. E isso vai inferir no modo de ela enxergar e de visualizar. Então, eu falo muito isso para as pessoas que, quando eu converso sobre arte, que a arte vai ser um reflexo do que está acontecendo na sociedade e vice-versa. Então, a sociedade está se transformando, de alguma forma vai ter um respingo para a arte. E aí, isso vai, então, fim do século XVIII,
século XIX, início do século XX. O que nós temos no início do século XX, fim do século XIX, início do século XX? A criação da câmera fotográfica, a criação do cinema, o desenvolvimento de novas tecnologias que vão respingar e vão evoluir de uma certa forma até as duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E todo esse cenário, ele começa a ser transformado. E aí é essa transformação que vai afetar. Por isso que Fonseca ele fala dessa hiperestimulação dos sentidos. Por quê? Porque várias coisas vão começar a mudar. Antes, o meu ouvido, o meu corpo estava acostumado com os sons naturais, os sons da natureza. E agora não, ela passa a ter uma convivência com sons mecânicos produzidos pelo homem moderno, pelo homem contemporâneo. E aí a cidade, então, é composta de espaços, acontecimentos, ritmos heterogêneos, como fontes e efeitos sonoros, tal como as atmosferas nos quais circulam as vibrações e os ruídos, que são pertencentes ao som, mas quando nós falamos em ruído, são aqueles sons que, de uma certa forma, podemos classificar como algo desagradável. Então, dentro dessa perspectiva, há essa transformação, não só no campo social, econômico, mas no campo da arte, de um modo geral. Né? Se fizermos uma análise de uma linha do tempo desse período, de uma certa forma, através das obras de arte, podemos entender a sociedade. Como, por exemplo, né, como podemos entender, por meio de uma obra de arte, a sociedade? É só pegar as obras, né, do período quando Dom João VI vem para o Brasil, dos retratos paisagísticos do Rio de Janeiro. Nós não temos um registro fotográfico, mas nós temos a obra de arte. Nesse período, então, do século XX, há essa experiência, essa vivência. E aí, essas características desse período reconhece porque é por meio da escuta que vai, então, ter essa sensibilidade. Aquilo que começa a incomodar ou você começa a ter uma irritabilidade. Por quê? É uma nova sonorização desses sons do meio ambiente. E ele pode fornecer dados muito importantes para que nós podemos conhecer e reconhecer essa ambientação. E aí, toda essa transformação ambiental, ela vai chegar a um ponto que Murray Schafer, não sei se vocês conhecem, se vocês têm conhecimento, é um pesquisador canadense, referência nesse tipo de pesquisa, onde praticamente grande parte das pesquisas que trabalham sobre essa perspectiva do som sempre vai consultá-lo, né, consultar suas pesquisas, suas biografias, onde ele concebe e traz a terminologia paisagem sonora. Aqui a paisagem sonora é o mesmo campo de estudo da paisagem artística. E aí, dentro dessa perspectiva, ele traz essa alusão da paisagem, que é utilizada no campo da arte, só que ele acrescenta o elemento do som. Então, como no meu quadro, onde eu estou, né, atrás de mim há uma paisagem, há um cenário, e aí dentro desse cenário não somente a questão visual, mas eu também tenho a questão sonora. Né? Então, tem esse lado da percepção. E aí, então, Schafer, ele começa a estudar essa ambientação. E aí, a partir desse estudo que ele faz, ele começa a classificar, a desenvolver esse recurso, essa desenvoltura e essas perspectivas que estão relacionadas com esse estudo. E aí, essa experiência, né, segundo Fonseca, que implica num sistema perceptivo complexo, que ele não vai envolver não apenas os órgãos auditivos, mas também os processos psicológicos inerentes à dimensão temporal, como a memória. Mas como assim a memória, né? Como que isso tem a ver? Qual é essa relação da memória para com o som?
E na fala anterior, do grupo que estava anteriormente, até uma professora falou sobre a memória afetiva, a memória auditiva. Exatamente. São as sinapses, são as conexões que vão ocorrendo. E aqui também dá uma outra forma, uma outra possibilidade de estudo que eu posso fazer dentro da disciplina da arte. Né? Como que eu posso trabalhar também os sentidos da percepção? E aí, os 5 sentidos humanos. Então, não somente só a visão, mas o olfato, o tato, o paladar. E quando isso, ele vai ter comunicações, ele vai ter as suas conexões ativadas. Por exemplo, alguém está cortando a grama. Eu não preciso necessariamente estar vendo ou ouvindo essa pessoa cortar a grama, mas se eu sentir o cheiro da grama cortada, eu falo, acho que alguém ou está cortando, se eu não escuto e não vejo, ou está cortando ou cortou recentemente, porque levanta esse odor, né? Esse cheiro, esse aroma de quando a grama é cortada. Né? Tem também uma outra relação que podemos ver quando chove. Depois de um tempo seco, e aí começa a chover novamente. Os fungos que acontece da água caindo no chão e depois subindo também levantam um aroma. E aí eu não preciso ver ou ouvir. Né? Então, apenas o sentir por meio do meu olfato vai ativar, então, a memória do que existe, a memória do que isso pertence. Então, não necessariamente eu preciso saber de fato o que está ocorrendo, mas, através dos meus sentidos, eu consigo ter uma percepção. E aí, o Fonseca, ele fala disso também, né? Que quando se trabalha essa questão da paisagem sobre a perspectiva do som, também tem o lado dos sentidos. O quanto esses sentidos, eles nos afetam. Ele está próximo de nós, ele está dentro dessa minha perspectiva. E aí, dentro deste campo da paisagem sonora, Schaeffer, ele pesquisa e ele traz duas terminologias muito simples. O que existe de paisagem hi-fi e o que existe de paisagem low-fi. E aí, é bem interessante fazer essa brincadeira e essa percepção com os nossos alunos. Como que você percebe esses tipos de paisagem? Mas primeiro eu preciso entender, né, qual que é a concepção, então, da paisagem hi-fi. O high, aqui eu estou falando daquele do height, né? Então, aquilo que é com uma frequência maior, aquilo que é com muita clareza, com muita claridade, aquilo que é high, aquilo que é alto. Então, dentro dessa perspectiva de uma paisagem highlight, é o quê? Aquilo que eu consigo perceber com muita clareza. Então, por exemplo, eu acho que a minha voz, para vocês, está muito clara, porque não tem nenhum outro evento sonoro ocorrendo ao meu redor. Então, é o quê? Uma paisagem high, muito clara. Agora, se junto com a minha voz estivesse acontecendo várias situações, como ocorre, por exemplo, em sala de aula. Eu estou falando e, ao mesmo tempo, existe um coro de alunos falando ao mesmo tempo. É possível conseguir perceber nitidamente minha voz? Possivelmente não. Então, dessa forma, eu estarei dentro de uma paisagem low, porque é de baixa qualidade. É de uma baixa percepção. Eu não consigo compreender. Eu sei que existe algo ali, mas eu não tenho uma clareza. E aí Schaeffer, ele coloca isso, que a paisagem rural normalmente é uma paisagem hi-fi. Então, assim, tanto que nós pelo menos eu brinco ali no colégio, onde eu dou aula, gente, é feriado prolongado, então eu vou para o meu retiro espiritual. O que é isso, né? Normalmente você pensa um retiro espiritual. É a natureza, é um contato quase com o silêncio. Eu vou para uma localidade, de alguma forma, com uma paisagem hi-fi, onde tudo é muito claro, qualquer pequeno barulho eu consigo perceber.
Por que eu quero ir para uma paisagem hi-fi? Porque eu estou numa paisagem low-fi, né? Muitas vezes, né? Seja no ambiente escolar, seja na cidade, seja no trânsito, né? Você pega a Fernando Correia em Cuiabá, né? Em Cuiabá, no período ou do almoço, ou principalmente às 5 da tarde, tá aquele caos, né? Aquele trânsito, as pessoas querendo chegar logo em casa. Então, eu não consigo perceber. Aí o rádio está ligado, e aí tem o barulho da moto, tem o barulho do carro, tem o barulho do ônibus, e aí às vezes a gente fica até perdido. Por quê? Porque eu estou numa paisagem com uma poluição sonora, onde eu não tenho clareza muito, mas existe muita coisa ocorrendo. Quase que o quadro do Polanyi, né, com todos aqueles rabiscos e contornos, né, que ele faz no quadro dele. Então, dentro dessa perspectiva, Schaeffer chama atenção, né? Como que nós estamos vendo, como que nós estamos sentindo a nossa paisagem, a nossa ambientação. E só que o Schaeffer, ele coloca tudo que é ruído como algo que é negativo, que eu não preciso. Eu classifico, mas eu não gosto. E as pesquisas relacionadas ao som do Schaeffer e aos participantes do seu grupo, como Strauss e Walter Camp, foram chamando a atenção durante todo o período do século XX para a multiplicidade, mas também para algo belo que existia dentro dessa paisagem. Ora integrando-os, ora reinventando-os. E aí dentro das composições musicais. Ora convocando-os para uma construção e fruição dos objetos, como umas esculturas, espaços arquitetônicos, e assim preparando o surgimento de um movimento contemporâneo, que seria, de alguma forma, não totalmente controversa, que se vai se chamando de arte sonora. Né? Então, e dentro dessa música, de uma forma da desconstrução, né, desse processo do não tradicional, de uma música não tradicional. E isso, quando fala que foram chamando a atenção, é todo um caminho que a arte vai percorrer, é todo um caminho que a arte vai caminhando. E aí, desculpa, eu vou tomando um cafezinho aqui. E dentro desse processo da desconstrução que vai ocorrer no século XX, há vários movimentos artísticos. Porque uma coisa que é, às vezes, assim, não sei vocês em sala, mas muitas vezes eu me peguei assim, nossa, eu tenho que ter um momento de música. E aí eu pensava a música separado, muitas vezes, da arte. Então, gente, vamos cantar uma música, vamos ter o nosso momento de música aqui, vamos pegar uma música ocidental, tradicional. Então, vamos falar um pouquinho de Mozart, vamos falar um pouco de Beethoven. E aí ficava muito nisso. E aí, com o passar do tempo, eu fui estudando e vendo que todos os movimentos artísticos, principalmente os movimentos do século XX, é possível eles ser entendidos e trabalhados como algo único, né? Dentro das várias linguagens que a arte compõe. Seja a dança, seja a música, seja o teatro, seja o audiovisual, né? Porque essas séries de transformações que vão ocorrer na história da humanidade, principalmente na virada do século XIX para o XX, isso vai afetar todas as linguagens artísticas, não só na música, mas nas artes plásticas, nas conexões que todo o processo artístico tem. Então, quando eu falo para os meus alunos, até nos alunos do sexto ano, lógico, de uma outra forma, numa outra linguagem, os meus alunos do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, né, aí já de uma maneira mais lúdica, dessas conexões que as artes têm. Né? Olha o compositor aqui, olha que legal, ele fez essa música, mas esse artista plástico, ele também fez sobre a mesma perspectiva. Né? E aí, como esse processo de criação, rompendo com o tradicional, ele tem uma coesão, ele tem algo que vai se caminhar conjuntamente numa perspectiva por igual. E aí, a partir desse trabalho de Schaeffer,
é que a sociedade ocidental, principalmente a norte-americana e posterior à América Latina, ela então começa a perceber então que há algo que não é interessante, há algo que está afetando a vida humana. Então começam os estudos, né? Em que momento, então, na história da arte, e quem foi as pessoas que começaram a se preocupar ou que deram sinais que tinham uma preocupação? E aí eu trago um compositor que ele não tem a formação musical, ele é um cara que vai começar a se preocupar com essa movimentação campo-cidade, que lá em meados do século XIX já começou a questionar, fala, olha só, essa poluição que existe no nosso universo das cidades, isso afeta negativamente, talvez. Ou que isso, ela está transformando essa ambientação. E aí, então, tem os movimentos modernistas que começam a ter também os movimentos futuristas, que eles pegam essa essência da concepção modernista, dessa concepção vanguardista, e então faz esse pensamento em relação à arte sonora. Em relação à arte sonora, nós temos o Louis de Russolo, que ele tem no seu livro A Arte dos Ruídos. Né? Então, dentro desse movimento e dessa concepção de Russolo, ele traz essa combinação dessa materialidade, dessa criação e dessa desenvoltura que está, né, nesse contexto. E aí, dentro da arte dos ruídos, a arte sonora, há essa concepção. Louis de Russolo, então, por meio da sua composição, da sua música, ele vai começar a chamar a atenção das pessoas. Olha só, é possível, dentro desse caos que vivemos, fazer música, fazer arte. E aí eu vou colocar para vocês uma composição, não sei se vocês conhecem, que é, então, de Louis de Russolo, os Risveglio de una città, para nós começarmos a entendermos e aí começarmos as nossas conexões. Só vou abrir aqui meu YouTube. Então, vou colocando aqui. E aí, até uma experiência, vou pedir para vocês, dentro do possível, estarem com os olhos fechados e vamos tentar escutar essa composição, então, de Louis de Russolo. Tá? Vamos compartilhar aqui.
Voltamos. Um tanto diferente, né, pessoal? Vamos pensar, né? É algo que ali em 1917, né? Então, o solo ele traz, né, essa ideia, né, esse pensamento, né, principalmente tentando captar essa questão da velocidade, do que estava acontecendo e na sociedade no sentido da transformação. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, o que nós podemos também entender em relação aos dias atuais, né? A esse processo da transformação também ocorre conosco também nos dias de hoje. Então, dessa forma, é sobre esse preceito que nós vamos trazendo essas possibilidades. Então, com essa composição, né, o solo, ele traz os instrumentos buscando sempre o quê? Pegar e captar essa percepção do mundo que estava ao redor. Né? Então, tentando imitar, tentando possibilitar, tentando trazer, né? E é nesse sentido das experimentações, né? Então, até um outro grupo falou, né, do Hermeto Pascoal, né, o quanto ele faz esse processo de experimentação, né? Tem o Kohreuter que fez, né, esse processo da experimentação aqui no Brasil também. Então, são vertentes, são situações que vai, de alguma forma, influenciar até os dias atuais, alguns compositores. Né? Então, também disso, acho que tem que ter uma música do Nando Reis, só que dentro de uma outra perspectiva característica, que ele traz toda uma essência sonora do universo do mundo indiano para sua música. Né? Então, nesse processo da experimentação. E aí era muito isso que estava ocorrendo nesse período, esse processo da experimentação a partir do quê? De objetos que até então era algo inovador, né? Algo do cotidiano. Né? E é muito isso. E aí, essa continuidade desse desenrolar foi influenciada também por propostas, no caso, por exemplo, do movimento dadaísta. Né? O movimento dadaísta, né, é aquele movimento que ele é mais do que o romper, né? Eles estão além do romper. Era um movimento, era movimento de artistas. Saudade de mim. Verdade. Eram movimentos artistas de que eles se intitulavam como um dada. O dada vem do francês, que é o quê? Não significar nada. Você é não ter nenhum significado, você não ter nenhuma conceitualização. Então, eram artistas que eles próprios diziam, nós não se encaixamos em nada. Por isso que é esse movimento dadaísta. E esse movimento vai influenciar futuramente, a posteriori. Tanto que uma das obras mais famosas de Marcel Duchamp é o Mictório, no qual ele coloca dentro de uma exposição. Arruma lá, cuzão. Uma exposição que até então, se nós formos pensarmos na perspectiva do mundo que era desse período, década de 40, década de 50, ainda tem um pensamento tradicional. Né? Ainda são pessoas, né, na sua grande maioria, que têm até uma certa, podemos pensar assim, uma repulsa para uma inovação. E quando esses artistas eles trazem e nos provocam com algo inovador, isso causa um espanto. Né? Então, algo que começa, né, que nós trouxemos aqui como o solo, também vai inspirar Marcel Duchamp ali na década de 50 e, sobretudo, na década de 60 também, com os trabalhos do Murray Schafer. Luiz, né, a gente viu. Fala, Celeste. Deixa eu interromper um pouquinho, pedir para o pessoal que tem alguém que está com o áudio aberto, fazendo barulho de criança, gritos, e está interrompendo da gente conseguir te ouvir. Aí, pedir para as pessoas fecharem o áudio enquanto você fala. Mas se alguém quiser falar, gente, pode falar. Levanta a mãozinha aí, se eu estiver falando muito. Tá?
E aí é legal, gente, vamos interagindo também no chat, a Silene também pode ir aí, ajudando aí com os questionamentos, com as afetações de vocês aí no chat, gente, vamos compartilhando, é bem legal. É bem isso, viu, Márcio? Né, essa questão do urbano. Né? Então, como que eu posso pensar também dentro do meu processo, da minha disciplina de arte, essa contextualização da música dentro da realidade atual? Né? Então, é pensando nesse lado urbano, e é como o Fonseca coloca no trabalho dele, né? Esse despertar. E aí, dentro desse universo da desconstrução, há também, por exemplo, Alan Capron, Al Hansen, que são membros de movimentos futuros do Flux, que eles vão num processo de desconstrução até do pensamento religioso. Por quê? Eu digo, né, bastante nas minhas aulas que parece pitoresco até, se olharmos a história da humanidade, porque nós vivemos em ciclos, né, de ascendência e descendência de movimentos. Por exemplo, nós temos na Renascença um período onde os artistas, a classe artística tinha todo um pensamento mais cético com relação à religião. Né? Você tinha um pensamento mais voltado para a razão. Posterior a isso, você tem a reforma protestante, tem a reforma cristã, que vai acontecer no período barroco, né? Onde você tem um enaltecimento da religiosidade. Posterior a esse movimento da religiosidade, você tem artistas fazendo o rompimento para a volta da razão, e não a religião. Então, você tem a Revolução Francesa. E aí é sobre esses movimentos de ascendência e descendência que nós vamos colocando aqui também como processo de trabalhar na perspectiva da música e dentro desse recorte que é fim do século XIX, início do século XX. Então, é para chamar atenção a isso que esses artistas, então, têm essa questão do destruir imagem religiosa, se opor à adoração, quebrar tabus, as tradições. Então, é sobre essa perspectiva que vai enaltecendo e criando. Diga, Roberto. Primeiramente, boa tarde a todos. Quando a gente vem à minha cabeça a questão paisagem sonora, e eu me recordo de um episódio de um desenho que eu assistia quando eu era guri, chama-se O Fantástico Mundo de Bob. E eu me lembro de um episódio que ele fez amizade com o guarda da rua, e esse guarda da rua, ele ensinou para ele a sensibilizar o ouvido dele com relação aos sons, e disse para ele que a música está em todo lugar, né? Desde do som da buzina do carro, o trânsito, o vento batendo na copa das árvores, cachorro latindo, gato, enfim, a paisagem sonora. E o menino sai, a partir de então, ele sai com um graveto batendo nas grades e nos armários de casa. E a mãe do menino: o que está acontecendo com esse menino? Bob, o que está acontecendo com você? Estou fazendo música, mamãe. E isso mexe muito comigo, porque eu me via nesse personagem. Muitas das coisas que acontecia com o personagem, eu me via, inclusive, no fazer música. E eu trouxe um pouco dessa experiência para a sala de aula. Eu acredito que o professor Fernando Reis deve estar aqui também na formação. E desde o princípio do ano, ainda com as aulas remotas, nós estamos trabalhando a percepção auditiva das crianças, né, das nossas turmas, através dos sons do ambiente familiar. À medida que as crianças foram indo para a escola, os grupos foram indo para a escola, nós trouxemos os sons do ambiente escolar. Fizemos um tour pela escola, um passeio pela escola, né, demos uma volta em vários ambientes da escola, e as crianças foram ouvindo aqueles sons, né, fazendo observações, e a partir das observações dos alunos nós trouxemos para conteúdos
começamos a teorizar em cima disso aí de uma forma bem lúdica e ilustrativa, né? Qual foi o som que estava presente em todos os ambientes aqui da escola? E as crianças observaram que foi o som do passarinho. E através do som do passarinho nós conseguimos trabalhar conceito de duração e de intensidade e timbre, inclusive, né? E a partir de então nós passamos a trabalhar figuração rítmica em cima do pio do passarinho. Às vezes o pio do passarinho ele é mais longo, ou o pio ele é mais curto, é um pio bem curtinho, e transformando isso daí em figuração rítmica. E tem sido um resultado bem interessante, e as crianças, eu não sei, eu não gosto de usar o termo divertiram, né, divertiram, mas as crianças aproveitaram bastante, né, e conseguiram assimilar esses conteúdos, né, conseguiram assimilar os sons do ambiente, né, os vários sons dos vários ambientes, seja em casa, seja na escola, e fizeram essa separação entre som grave, som agudo, som curto, som longo, som forte, som fraco. Enfim, essa foi eu só queria compartilhar um pouco da experiência que tivemos na nossa unidade. Obrigado. Imagina, obrigado, Roberto. É sensacional, né? Isso é um exemplo, né? Então, quando nós falamos sobre, né? Às vezes as pessoas, não, como que eu posso trabalhar a questão da música dentro do componente curricular da arte? É isso, é trabalhar pensando numa perspectiva também do aluno e também da afetação. Né? Como que, através desses sons, né, nós podemos trabalhar, né? A partir disso, abrir um leque, né? Então, o que é um som longo, o que é um som curto, o que é grave, o que é agudo, né? Como que eu posso descrever isso, né, através de uma obra de arte, através de um quadro, através de um mapa, né? Então, como que você consegue perceber e depois como você consegue desenhar, né, essa sonoridade, esses eventos que estão ocorrendo ao redor, né? Então é muito interessante quando você traz isso, né? Como que é essa ambientação do seu ambiente de casa em relação ao ambiente que também é do colégio, né? Então é muito isso, e também a partir, né? E aí eu vejo que a partir desses estudos que fazemos sempre de procurar aguçar a nossa audição, porque você vai começar a prestar atenção, você vai começar a ter uma atenção para o que está acontecendo ao seu redor. Você também tem esse lado da criatividade, que às vezes quase que sempre nós falamos, os nossos alunos não são criativos, mas em que momento você desperta essa criatividade? Né, dos trabalhos que o Schaefer fez, né, em sala de aula, ele fala muito isso, né? Às vezes nós ficamos tão preocupados em fragmentar, em separar, que o processo criativo ele acaba não acontecendo. E nesses momentos que estamos sentindo, estamos percebendo, é um campo de possibilidade para esses alunos. Diga, Silene, e depois Roberto. O seguinte, a gente, revendo esse último item que você falou sobre o movimento dadaísta, né? Eu acho assim que o dadaísmo, na época, eles queriam criar uma nova arte, né? Então, até o termo dadá significa como se fosse a fala da criança, né? Que está iniciando a balbuciar os primeiros movimentos linguísticos, fala dadá, fala palavrinhas, né? Então, era uma espécie, na verdade, eu disse que o significado real da palavra era cavalinho de pau, mas eles queriam dizer como um movimento que iniciasse uma nova arte. Eu acho que nós também estamos numa época que nós, enquanto professores, também temos que lutar por novas ferramentas, novas formas de ensino. A gente está numa época, assim, de que há uma liberdade, igual, por exemplo, uma oportunidade que nós temos agora, de estarmos aqui, numa conferência dessa, onde qualquer um pode levantar a mão, dar o seu parecer, é um espaço democrático que nós podemos nos fazer ouvir, né, uns pelos outros, agregar conhecimento, isso é importantíssimo, porque aqui juntos nós buscamos novas formas de ensino, novas formas de aplicação de ferramentas que venham despertar interesse no aluno pela aula de arte, né?
Então, assim, esse movimento ocorreu logo após a Guerra Mundial e nós, vamos dizer assim, passamos por uma guerra Covid aí, né? Então, agora nós estamos com uma nova realidade, né? Com um monte de ferramentas online, um monte de coisas que queira ou não, vai ficar ali adentrado dentro das paredes do ensino e que a gente precisa, tipo, trazer uma nova forma de ensinar e aproveitar ao máximo esses momentos de discussão, para que a gente possa fazer trocas, né? Eu não lembro do nome do rapaz que falou anteriormente agora, por exemplo, falou as questões que ele colocou, como que ele estava trabalhando a altura, intensidade e tal. Então, a fala de cada um é importante nesse momento, né? E lembrar que esse momento que foi lá atrás dadaísta pode estar ocorrendo continuamente na nossa vida. Se levantando, nós nos posicionamos enquanto profissional da arte, levantando inovações, coisas que a gente trabalha, passar para os colegas aquilo que a gente trabalha, que está dando certo, né? Que pode ser uma ferramenta, isso é importante, que pode ser uma nova aprendizagem para a gente enquanto profissional, isso é importante. Então, que é esse fator de surgir um novo movimento, um movimento não fica só, tipo assim, histórico, mas que cada um de nós sejamos instrumentos de novos movimentos dentro da educação, para que a gente, tipo, vivencie uma nova realidade na educação, para que até nós, enquanto profissionais, tenhamos entusiasmo, otimismo, sabe? A gente não se deixa abater por tudo aquilo que a gente passou na pandemia e pelas opressões que, às vezes, o próprio ambiente escolar nos traz, as imposições que, às vezes, nos entristece, às vezes, a falta de material, a gente não deixa que o nosso olhar fica caído, fica desanimado, mas que a gente possa proporcionar esse lugar de um novo Dadá, vamos se dizer, um novo estilo de arte, um novo estilo de ensino para nós, enquanto profissionais de educação. Agora é o Roberto Viana que quer falar, vamos deixar ele falar. Roberto? Oi, tô aqui. Abre sua câmera. Foi o Roberto mesmo que falou, que eu não se lembrava o nome. Pois é. Uma das falas do professor Glaucus agora há pouco, né? Foi que nós aprendemos a falar e depois nós aprendemos a ler. É interessante nós, enquanto educadores, né, músicos, né, e educadores musicais, é interessante a gente pensar na música primeiro e depois pensar na racionalização dela, na teorização. E é como o Kohreuter fala, né, que para poder ser um bom músico, você tem que ouvir. E eu costumo dizer, eu vou um pouquinho mais além, né? Eu sempre cito nas minhas aulas o início da humanidade lá na pré-história, que como foi que a linguagem surgiu, né? Primeiro, o homem pré-histórico, ele observava o seu ambiente e tentava registrar aquilo por meio de pinturas rupestres, né? E muitas vezes ele não sabia falar, né? Muitas vezes ele não tinha uma verbalização para poder expressar aquilo, mas ele reproduzia de alguma forma. O cinema retrata como se fosse uma espécie de um uga-uga, 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 e esse uga-uga foi se tornando foi se tornando símbolos e códigos, né? Ele observava o som da cachoeira, observava o som dos animais e reproduzia. Aí eu trago isso, né? Meu filho está com 11 anos e eu me lembro quando ele era pequeno, como que era o nome do cachorro? Criança sempre quando é pequeno está falando o nome, refere ao cachorro, refere-se a au-au, pois é a onomatopeia do som do cachorro ou da voz do cachorro. Como que é gato? Gato é miau. E passarinho é piu-piu. Então, esse piu-piu, esse au-au, esse miau, ele vai se tornando símbolos e códigos de linguagem. E, posteriormente, ele vai dando outros sentidos e outros signos e outros códigos e ele acaba virando um ciclo que não termina, né? Enfim, assim que surge a linguagem, né? Por meio das observações do ambiente onde o homem está inserido.
Isso mesmo. É exatamente isso, né? Essa construção, né? Que parte daí da infância, né? E aí, assim, dando a nossa sequência, né? Para não atrasarmos tanto, né, Silene? Mandou bem, Diana. Tem, né, ainda né, dentro dessa concepção, dessa construção, dessa vivência da pesquisa e do que tem ao nosso redor, do nosso entorno, Max Neuhaus, ele pensa, né, que a nossa percepção do espaço depende tanto daquilo que ouvimos, tanto daquilo que vemos, né? E aí esse foco juntou-se à preocupação partilhada com os outros projetos da arte ambiental. Dessa forma, né, ao pensarmos essa retirada da arte do contexto cultural dos museus e das galerias, para ir ao encontro do público, né, dos cidadãos comuns, aí é onde elas coabitam e vivem como suas experiências cotidianas, né? E é bem aquilo que nós pensamos, né? Nós estamos falando agora, né, da arte e principalmente desses movimentos modernistas, deles terem um pensamento fora do que é normal acontecer, fora do que é o tradicional, fora daquilo que estavam acostumados a organizar. Por quê? Eu saio de um ambiente acostumado a acontecer, acostumado a favorecer ao meu processo artístico para ir para um ambiente inovador. Por exemplo, para uma rua, por exemplo, para um ambiente externo. Diga, Silene. Nesse período, né, a gente vê que, assim, a arte, ela ganhou, tipo, invadiu, vamos dizer que invadiu os espaços. Porque até então, antes desses movimentos, né, vamos dizer que na época considerado como rebeliões artísticas, que naquele tempo seria absurdo, por exemplo, igual você citou que o Marcel Duchamp colocou lá um urinol na... você sabe, Luiz, que nessa exposição que o Marcel Duchamp colocou o urinol, na entrada do salão de exposição, ficavam mulheres falando poemas obscenos, propositalmente, sério, propositalmente para insultar a sociedade, porque era isso que eles queriam. Então, assim, na época, eles passaram como verdadeiros rebeldes, né? Então, antes de acontecer isso, a gente vê assim, o benefício que na época, né, tipo assim, tipo um povo, uma cambada desocupado que não tinha o que fazer na vida, foram lá se aparecer. Mas, assim, o resultado que isso ocasionou, até então, nessa época, um teatro, um movimento de arte cênica só acontecia no teatro. Você vê uma orquestra também só numa sala de concerto. Né? Você ia ver uma dança também só no teatro. Então, esses movimentos deram essa oportunidade para que toda a arte saísse de dentro desses espaços, né? E fizesse tipo a oportunidade dessa abertura de você, o que nós temos hoje. Você vai no shopping e você encontra lá no meio do shopping uma pessoa tocando piano. Você vai na rua, você vê lá os indivíduos tocando viola, fazendo uma peça teatral, fazendo uma apresentação de dança. Em qualquer ambiente que a gente vai, que a gente caminha pela cidade, pelos espaços, nós vemos a presença da arte, que até então não era possível, que tipo tinha seus espaços reservados. E hoje, por exemplo, até a questão de museu, né, que são às vezes galerias que demonstram esculturas, às vezes você pensa, não, é só ali aquele lugar reservado. A biblioteca, né, que tipo é considerada mais a parte da literatura. Esses dias eu estava andando na avenida aqui da minha cidade, que eu moro em Sorriso, e aí eu, de repente, me deparei com uma árvore com um monte de livro pendurado. Tinha vários livros pendurados, assim, com barbante. Aí eu falei para minha amiga, o que é isso? Nós estávamos caminhando. O que é isso? Daí tinha uma plaquinha dizendo assim que, tipo, aqueles livros ali estavam ali para você ler, que você se sentisse à vontade de pegar um deles e sentar no banquinho para ler. Entendeu? Uma coisa explicativa. Olha que coisa maravilhosa, né? Tipo, um incentivo à leitura. Então, assim, esses movimentos trouxeram essa oportunidade para nós, tipo, de vivenciar a arte, de trabalhar ela e ter essa abertura, como eu falei, de discussões e de visualização. Então, não tem, assim, nós, enquanto professores, não podemos ter as desculpas de dizer assim, tipo, eu não... Lá, eu trabalho música lá na minha escola, mas, tipo, ninguém me vê, ninguém me apoia.
né? Tipo assim, que nós temos falta de apoio, temos. Mas será que você faz um concerto para fora da sua escola? Você faz uma apresentação lá na praça com seus alunos? Você vai em busca de apoio, em busca de patrocínio, em busca de... Né? Infelizmente, nós sabemos aqui no Brasil, a gente tem uma decadência muito grande de apoios em relação a projetos artísticos, né? Relacionado a toda a arte. Mas, assim, porque a gente vê outros países que, por exemplo, eles dão muita oportunidade, muita primazia, tipo, preferência para projetos artísticos na vida dos alunos. Que ninguém precisa sair nas ruas mendigando dinheiro para fazer os projetos. E aqui no Brasil, a gente precisa disso. Né? Às vezes você precisa de um patrocínio, você precisa correr atrás de pessoas que te ajudem a fazer o projeto. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas nós temos que aproveitar dessa sequência de evolução que a arte deixou de ocupar os seus espaços principais ali, tipo, abriu-se, se escancarou as portas para que ela fosse mostrada para um público para fora, antes só pessoas ricas que assistiam um concerto de orquestra, por exemplo, porque era caríssimo um ingresso para você ir assistir um concerto de uma orquestra. Hoje em dia, né, igual aqui mesmo no Mato Grosso, a gente vê a orquestra do Mato Grosso, para tudo quanto é lado, é a orquestra do estado, fazendo as suas campagens nos municípios aí afora, né, sendo forasteiros e colocando as músicas orquestrais para tudo quanto é lado, que hoje em dia qualquer pessoa pode ouvir uma música orquestral. E isso é super enriquecedor e super bom para nós da área de artes, né? É isso. Então, e aí, quando a música, né, pegando esse gancho, né, que a Cilene fala, né, e trazendo também um pouco esse pensamento que quem que falou anteriormente, que estava falando com a gente, o Rodrigo, né? Era o Rodrigo que estava falando conosco? O Roberto. Era o Roberto. Então, o Roberto, ele fala, né, que ele colocou, né, os estudantes dele para vivenciar essa percepção fora do ambiente, né, escolar também. Então, a arte, ela começa a sair desses padrões, né? Então, ela começa a buscar novos campos. E é sobre essas novas perspectivas que nós temos essa instalação que foi feita na Times Square, onde a arte ela sai totalmente daquele ambiente onde ela está acostumada, que é um museu, que é uma sala, que é uma instalação, né? Ela vai o quê? Ela vai invadindo o quê? O ambiente urbano, o espaço urbano. E até hoje é uma exposição, por exemplo, ela, neste caso, fica permanente nesse espaço. É um lugar onde você está passando e aí, até se você não perceber, parece que aquilo é algo comum, é algo rotineiro, né? E o artista, ele chama muito para isso, né? Para essa questão dessa movimentação, né? De acordo com o que ele está ocorrendo nesse lugar. Por quê? Exatamente, essa obra de arte, Times Square, ela é situada num dos principais locais de Nova York, por exemplo, é um dos lugares onde ocorre a celebração do Ano Novo, quando desce aquela bola e faz todo aquele giro, faz a contagem, né, da virada. Mas também é um centro importante financeiro, como, por exemplo, para nós é a Avenida Paulista, né? Então, esse lugar, ele é feito também uma experimentação. Então, o Max News, ele utiliza desse lugar para fazer essa obra de arte, deixar essa obra de arte lá. O quê? Fazendo uma conversa, de uma certa forma, com que aquele espaço urbano tem, que é aquele conglomerados de prédios, né, juntamente com um trânsito que tem ali, e nesse espaço ele coloca, né? E aí ele faz uma montagem por meio dos sons neste espaço, né, como se fosse um vídeo eletrônico. Diga. O Times Square, né, que eu falei, não sei se você citou aí, entre a rua 45 e 46, no centrão de Nova York, é bem nas ruas onde tem as bolsas de valores, né, de Nova York, que é o maior centro de bolsas de valores. Um local que tem muitas placas de luminosos com propagandas de loja, um local que concentra muitas lojas, também uma movimentação grande, diz que ali tem um fluxo enorme de pessoas, muito grande,
e que concentram uma embocadura ali entre 12 ruas. E aí, assim, o objetivo do Max Neuhaus era que demonstrar para todos os cidadãos ali, instalando, né, aquele, tipo, um grande alto-falante num respirador. Você colocou, Luísa, o respirador lá para eles olharem? Você não compartilhou o vídeo, não, né? Não. Então, ali o respirador seria aquelas grades, né, que a gente vê, às vezes, em algumas passagens de rua, que abaixo fica o esgoto, né? Então, ele colocou como se fosse um alto-falante ali para reverbar, ou seja, para devolver para a sociedade os sons que ali são produzidos por eles próprios. Isso daí é uma coisa bem importante, que até Schaeffer, que talvez o Luiz tenha, tipo, citado, tem uma frase que ele fala assim, que a produção do som é uma questão subjetiva do homem moderno. Ou seja, os homens, na modernidade, agora pós-revolução, pós-guerra, né, pós-revolução industrial, cada um produz o seu som. Né? A partir da sua vivência, do seu modo de cultura e de vida, você produz uma bagagem de sons e você contribui para essa produção dos sons globais, ou seja, da união de todos os sons que cada ser humano produz. Então, na visão de Marx, do Neuhaus, ele tipo, quis demonstrar para a sociedade, devolver para a sociedade todos os sons. Tipo assim, ó, estou mostrando para vocês os sons aí toda a bagunça que vocês fazem de sons, agora vocês me dizem aí o que são esses sons aí. Esses sons são benéficos, tragam a nossa vida, eles, tipo, é ruim para a nossa audição, como que é, né? Então, assim, ele fez essa demonstração na concepção de muitos, como eu falei lá no outro grupo, Schaeffer fez um estudo da paisagem sonora no sentido de se preocupar muito com a questão do ruído. Né? Ele se preocupava muito, falava que a gente tinha que fazer uma limpeza dos ouvidos, que nós não poderíamos aceitar esses sons pós-industriais, pós-revolução industrial, pós-guerra, que a gente tinha que se cuidar muito, porque a humanidade estava arriscada a ficar surda por causa dos excessos sonoros. E já tem o Russolo, que ele adorava o ruído, que ele pesquisou todo o ruído da guerra, o ruído dos sons do ambiente, com o objetivo de afinar esses ruídos e colocar nas orquestras dos instrumentos que ele criou, que foi os íntanos-rumores. Então, assim, instrumentos que ele próprio criou. Então, assim, a gente vê que essas duas concepções fazem a gente pensar o que pode ser benéfico ou não no contexto de som que eu utilizo a cada dia. Como que eu posso aproveitar a visão de Schaeffer para orientar os meus alunos de que o som, a que ponto esse som pode me prejudicar? E como eu posso aproveitar a visão de Russolo para dizer que esses sons muitos deles eu posso trabalhar, eu posso fazer composições musicais, eu posso aproveitar dentro da arte. Na época, Russolo passou até como um grande louco, que ele queria afinar os ruídos. Às vezes ele fala assim, eu queria dar uma oitava de um som lá, comparar um som com o outro, dar uma oitava entre eles. Ele queria, tipo, na verdade, afinar como se fosse uma nota musical, né? Ele tinha uma contradição, que ele queria o ruído, mas ele queria afinar ele ao mesmo tempo. Então, de uma certa forma, esses dois paralelos aí é o que Neuhaus queria dizer para nós. Toma, os sons que vocês produzem aqui, que vocês vão fazer com eles agora. Pode dar a palavra para o Roberto, Luiz? Vamos colocar o vídeo e aí o Roberto ele fala em seguida. Pode ser, Roberto? Vamos ouvir o vídeo. Vamos colocar aqui. Ele tem como se fosse um contexto, né? Então ele vai ter uma fala em inglês, mas aí vamos tentar perceber essa sonorização ao fundo. Sim, mas a fala em inglês, ela fala isso, Luiz, que fala lá que é nas ruas, que é bem no centro de Nova York, fala a questão do respirador, fala a questão do gravador, de tudo que Neuhaus colocou lá para fazer esse retorno, e fala também que é um ambiente de muita sonoridade, um ambiente de muitas frequências de pessoas e sons. Max Neuhaus was an American percussionist and sound artist. In his youth, he studied and obtained a master's degree in music from the Manhattan School of Music, as well as played with a few jazz greats of the time. In 1968, his first solo LP, Electronics and Percussion, 5 Realizations by Max Neuhaus, was released on Columbia Masterworks label.
Max Neuhaus may best be known for his 1977 work titled RadioNet, where he hooked up several NPR stations via phone line, had them routed back to the New York headquarters, and then asked callers to call in and whistle, creating eerie, echoing, near-feedback ambient tones. He has since built several sound art installations throughout the world, mostly in Europe. Strangely enough, though born in the United States, he only had 2 sound installations here, one in New York City's Times Square, and the other was in Chicago's Museum of Contemporary Art. The Chicago work has since been dismantled, so this American legend has only 1 sound installation remaining in all of the United States, titled simply Times Square. Located on a concrete median on Broadway between 45th and 46th Street in Manhattan, and covered by a mesh metal grate, this work used already existing architecture to resonate sound, as under the grate is a small network of tunnels used to aerate the city's subway system. For this work, Neuhaus first developed a digital sound synthesis system, basically a cheap synthesizer, which amounted to not much more than a box of wires producing signals and tones. He then used a series of underground spaces to help amplify the sound by placing the synth box within the tunnel system. The piece ran almost uninterrupted from 1977 until 1992, when Neuhaus moved to Europe. Upon returning to the US in 2002, the piece was reinstalled. Since his death in 2009, the caretaking of the project has gone into the hands of New York's Dia Foundation and can still be heard, as Max intended, 24 hours a day. If you are unfamiliar with this work, let's have a listen. Here, I'm using a Nikon ME1 directional microphone with the camera to record along with filming. In this clip, I'm using separate audio captured using a Marantz PMD430 field recorder and using Akai M7 left-right channel microphones. I hope you've enjoyed this brief trip to an art installation in New York City, and if anything, can take away with you the fact that there is art everywhere. You just have to take the time to look for it, or better yet, just listen. Fala, Roberto. Roberto, tá aí? Deixa eu falar aqui. Fala. É impossível não ver um respirador desse aí e não lembrar da cena clássica da Marilyn, né, segurando o vestido, né? Eu não consegui conter a memória, né? Mas eu me lembro do Léo, que é saxofonista na época da faculdade. Acho que ele foi fazer um trabalho com o professor Roberto Vitório, que era de composição de música para saxofone e balsa, lá na beirada do Rio Cuiabá, né?
era uma draga, né? Não conseguiram achar uma balsa, mas acharam uma draga de puxar areia do meio do rio, do leito do rio. E eu me lembrei também do Schoenberg, que fez o quarteto de helicóptero e violoncelo, né? Imagina, os caras com violoncelo dentro do helicóptero tocando lá e afinando as hélices dos helicópteros ali, né? E a colega falou também de afinar esses ruídos, né? Ah, se eu pegar uma oitava acima desse ruído... Mas aí eu me lembrei de uma vez que o Hermeto Pascoal conseguiu fazer o porco cantar o hino nacional, né? É o processo da experimentação. E aí, dentro dessa perspectiva da experimentação, de trazer a arte fora do seu campo tradicional, por exemplo, com essa peça do Times Square, né, a que caminhos nós podemos, né, seguir e pensar? Né? Aí nós seguimos a um mundo onde podemos pensar que existem 3 fontes sonoras. Luiz, posso falar dessa? Sim, aí você pode concluir essa daí. Você deixa? Sim. Assim, na verdade, nós, fazendo um estudo sobre esse tema que a gente decidiu trazer a vocês, né? Na verdade, especialmente essa existência de 3 fontes sonoras foi a partir do estudo da minha própria dissertação, que eu fiz no Parque Ecológico aqui em Sorriso, na minha cidade, no Parque Ecológico Municipal, que chama Claudino Frâncio. Eu fui caracterizar qual que era a paisagem sonora do parque. E aí eu fiz algumas gravações, fiz caminhadas sonoras, conforme o Western Camp, as caminhadas é você sair, tipo, sem se preocupar por onde, num determinado campo, num lugar, e fazer gravações, e depois fazer um levantamento, uma análise dessas gravações para ver quais são os sons existentes no local, para fazer a caracterização dessa paisagem, ou seja, dizer quais os sons que ocorrem nessa paisagem. Então, assim, como uma das fontes que eu usei Schaefer, né, que já foi falado pelo Luiz, para me ajudar na classificação dos sons, e usei Krause, né, que é esse autor, que ele diz que os sons eles podem ser classificados em 3 fontes sonoras. Eu coloquei entre parênteses quietude e silêncio, porque ele classifica uma quarta como quietude e silêncio, mas eu vou deixar para falar para o final essa quietude. Então, ele coloca assim, primeiro, a biofonia, que são sons criados pelos seres biológicos, ou seja, o próprio homem, os animais, as aves, insetos, né? Todo ser que está na natureza, de uma certa forma, ele produz um determinado som. Então, esse grupo de sons é chamado biofonia. O segundo é a geofonia, que são os sons produzidos pelo movimento da Terra. Por exemplo, o vento, o som de um vulcão, o som de um raio, né, da chuva. Então, são todos os movimentos relacionados a que a própria Terra produz. Eles têm uma consequência de um determinado som, que é denominado como geofonia. E, por fim, a antrofonia. Tem alguns livros que vocês vão encontrar antropofonia, o termo. Mas o termo mais exato é antrofonia, que seriam os sons produzidos pela produção do homem. Ou seja, porque tem muita confusão de falar os sons produzidos pelo homem. Quer dizer que se o homem respira, é uma biofonia ou uma antrofonia? Não. Se ele respira, é uma biofonia, porque é o próprio som do corpo dele sendo produzido. Mas, por exemplo, o homem andando na rua e ele pega e derruba uma chave no chão. É um som produzido por um objeto criado por ele. Um barulho de uma betoneira, né, lá, remexendo lá a pedra com cimento, fazendo o concreto lá, seria uma antrofonia. Um telefone tocando seria uma antrofonia de objetos criados pelo homem, né, da moto, carro, de toda a criação do homem que produzem sons. Então, foi a partir dessa classificação, denominada uma taxonomia, vamos dizer, de sons, usados por Krause, que eu classifiquei os sons do parque que eu pesquisei. E lá eu cheguei à conclusão que, através dessas caminhadas sonoras, eu fiz um levantamento, fiz um mapa, né, de cada caminhada que eu fiz, para demonstrar para as pessoas o trecho que eu fiz
a gravação dos sons. E a partir desses mapas, eu criei quadros a partir dessa classificação de Krause, denominando quais sons. Por exemplo, lá no parque, a biofonia, tinha muitos sons. De pato, de ganso, que tem lá, som de grilo, de sapo, conversas das pessoas, as crianças brincando nos parquinhos, seria tudo a biofonia. Eles tinham também, teve também a presença de geofonia, que seria o vento, né, o próprio som das águas, tem um lago lá, o próprio som como que fala? Do córrego, tem tipo um córrego dentro tem uma fonte lá, que tipo borbulha bem as águas saindo da terra e tal, e depois ele escorre por dentro do parque, que seria então a geofonia. E por fim, na verdade, eu constatei que não tinha dentro do parque, mas tinha aos arredores do parque, e era ouvido visivelmente a antrofonia, que era sons, porque quando o parque foi inaugurado em 2008, ele era num local isolado, longe da cidade, considerado longe da cidade. Então, ele não tinha, ele tinha matas, tudo ao redor, tinha a mata dele, que era, né, considerada uma mata ali de preservação florestal, e tinha os locais que eram terrenos baldios ao redor. Mas conforme a cidade foi evoluindo, o que aconteceu? Vindo mais pessoas de outros municípios, de outros estados e tal, povoando, esses terrenos baldios começaram a virar bairros, e ali de dentro do parque a gente se ouve muitos sons da antrofonia, ou seja, martelada, concreto, barulho de ferro, de serradeira, daquela... Como que é o nome daquela máquina que corta piso? Tipo assim, o tempo inteiro dentro do parque você ouve isso. E então, quer dizer assim, eu caracterizei a paisagem do parque como mista. Mas, se eu levar em consideração a paisagem dentro dele, dos sons que ocorrem dentro dele, seria só biofonia e geofonia. Mas, levando em consideração que os sons, eles passam, né, para outros territórios, né, então ele não fica dentro dali do lugar só que ele está tendo produzido, eu coloquei como mista, porque também tem a antrofonia ali presente dentro, sendo ouvida. Então, o que Krause fala no nosso dia a dia a respeito dessa quietude e silêncio? Como, tipo, já faz muitos anos, né, que Krause, tipo, pesquisa sobre os sons, e a pesquisa dele muito relacionada a animais, né, a produção dos sons dos animais. Ele foi para a África, ele veio aqui também na Amazônia, no Brasil, fez muitas gravações de locais da Amazônia, no Brasil, de animais típicos lá da região, se vocês lerem a respeito dele. Então, assim, devido a essas gravações, ele via que tinha momentos nas suas gravações que, tipo assim, os sons dos animais se cessavam. Então, por exemplo, em alguns lugares ele foi gravar, tinha lá, eu já ouvi algumas gravações dele, por exemplo, de leões rugindo, dando aquele som estrondoso dele. E, de repente, ele parava. Então, o momento para Krause de quietude e silêncio era esses espaços entre o som que ele tinha como objetivo de gravação, entendeu? Que não era tipo assim, por exemplo, na música nós estudamos que, né, que a ausência de som seria a pausa. Mas desde de John Cage, que ele fez a composição musical dele lá do 4 minutos e 33 segundos, né? Ele, tipo, já começou o questionamento, que existe mesmo pausa, existe mesmo silêncio, né? Existe ausência total de silêncio. Então, a gente se ouve um silêncio quando eu tenho um foco, no caso do Krause, o foco dele era a gravação dos sons dos animais. Ele gravava os sons de animais da floresta. Então, assim, para ele tinha uma quietude, um silêncio, quando esses sons se calavam, né? Então, que vocês gravem isso, assim, que quanto à questão de que a gente trabalhar isso com um aluno também, a gente sempre tem que ter essa questão em mente, né? De que a quietude e o silêncio só existe em relação àquilo que você quer ouvir, mas que no mundo é impossível ter algum momento de silêncio 100%, de quietude 100%. E aí, assim, dentro da minha dissertação de mestrado, que eu concluí agora, eu, tipo assim, eu nem coloquei muito a respeito de quietude e silêncio, porque como o meu objetivo era classificar a paisagem toda, quer dizer, todos os sons eram importantes ali para mim, eu tive que, tipo, ouvir áudio por áudio, eu ouvi o que estava acontecendo em cada momento, então, tipo assim, não teve para mim quietude e silêncio, a todo momento era um som.
né? É um transpassar de som. Uma hora é uma arara que está gritando, daqui a pouco é o periquito lá, é o bem-te-vi que está cantando, daqui a pouco é a criança gritando lá no parque, daqui a pouco eu passo perto de pessoas conversando, falando umas com as outras, daqui a pouco eu passo perto de outra gritando lá, mãe, sai daí, menina, sai daí que você vai cair do balanço. Esse tipo de coisas assim, né? Tipo, conversações e movimentos o tempo inteiro. E assim, Krause nos traz esse conhecimento que é importante para nós transportarmos para a arte em geral, para nós refletirmos naquilo que o Luiz falou lá de início, que o movimento sensório, né, de sons, ele está toda hora presente. Se você está apenas, né, o Luiz falou aí sobre a hiperestimulação dos sentidos, se você estiver no seu quarto à noite, sozinho, você falar assim, eu vou fazer uma meditação aqui, vou ficar aqui e vou, tipo, deitar na minha cama. E aí você vai começar a perceber que você vai ouvir o som da sua respiração, você vai ouvir da sua saliva, às vezes você fazendo assim com a boca, engolindo a saliva. Você vai ouvir sempre sons. Os sons nunca estão ausentes de nós, né? Eles sempre estão presentes. Então, assim, o Marcos, já viu que o Marcos colocou aqui, eu acredito que não há um silêncio absoluto. Eu creio que temos pausas momentâneas, causando uma sensação de silêncio, porque se parar para ver no fundo, ouvirá o seu corpo. Isso mesmo que eu estou falando. Exatamente. Até a questão dos neurônios, né? Acho que, se não me engano, num dos livros do Schaefer, entra numa câmera à prova de som. Isso. E aí não existe um lugar sem som absoluto, porque se você estiver dentro de um lugar que não tem som, você vai acabar escutando os neurônios, né? É o nosso corpo produzindo um som, que Isso. no dia a dia nós não conseguimos perceber, mas em um lugar, num ambiente que ele é preparado, à prova de som, você vai estar acabando escutando. Luiz, vamos deixar o Roberto falar, então, que ele levantou a mão? Vai lá, Roberta. Esse povo que está aí, ó, Adoro o Roberto, quando as pessoas todo participam. mundo que está no grupo aí podia levantar as mãos e falando tudo, né? O Márcio, a Ellen, a Vamos lá, Márcia, gente. o Varel, tudo ele falar, ó. Vamos deixar ele falar para depois só a gente aqui uma... fazer o fechamento, tá? É só um momentinho aqui. Se todo mundo falar bastante, o professor não vai falar nada. Aí fica complicado o professor também Não, passar. pode falar. Só isso. Pode falar, William. Não, é só isso, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, aí o professor não vai poder falar a parte dele. Só isso. Vai lá, Roberto, fala então. Eu acho que num momento como esse, eu acho que cada contribuição também é importante. E formação é troca de experiências. E não querendo ser mal educado, peço até desculpas aí ao professor Luiz, e a todos os colegas presentes. Porque são situações bastante pertinentes, sabe? E são situações que acontecem no dia a dia. Nós somos músicos, nós somos professores, e são situações que nós temos que trazer à tona. Deixa eu botar aqui um carregador no meu celular. E a paisagem sonora, ela influencia o ambiente num todo, ele influencia na produção cultural. Essa questão dos respiradores lá em Nova York, né? Isso foi uma atitude de inquietação do artista. O artista ele foi em loco produzir, né? Trazer uma reflexão para as pessoas a respeito do que eles fazem também a arte, né? E a arte passou a ser dissociada das habilidades depois da revolução industrial, né? E eu sempre cito algumas situações, porque eu venho da cultura do heavy metal, a cultura underground, a cultura do rock pesado, e o metal, ele surgiu num ambiente bastante hostil, num ambiente de muita indústria, num ambiente muito sujo, num ambiente muito ruidoso. E o Robert Halford, né, que é vocalista do Judas Priest, ele cita que ele estava na escola e ele não conseguia estudar porque do lado da escola tinha uma fábrica de fundição de ferro, de fundição de metal, e ficava os martelos batendo em cima o tempo todo em chapas de metal, e aquilo chegava a vibrar
A ressonância do som chegava a vibrar as cadeiras onde eles estavam sentados, as mesas onde eles estavam sentados. E essa produção de som dos ambientes, o músico ele traz para sua performance musical. O próprio termo heavy metal ele foi cunhado para lembrar de uma fábrica de metal pesado, por conta das microfonias que as guitarras produzem, por conta do som do forte do bumbo da bateria, que é um som muito grave e poderoso. E, enfim, as paisagens sonoras elas influenciam diretamente no compositor na hora do músico na hora dele compor. Sim, Roberto, essa fala sua me fez lembrar, né, que quando nós falamos do movimento Dada, qual que era o que eles queriam chamar a atenção da sociedade era justamente qual o objetivo da arte e da cultura no contexto social. Então, agora, assim, o pessoal está falando aí no chat, né, a respeito da questão da prefeitura, da educação, sei lá quem que é os manda-chuvas da educação aí, estão tirando a arte do CMEs, né? Então, tiraram, por exemplo, toda essa reformulação de BNCC, da educação em geral aí, tiraram a arte do primeiro ano do ensino médio. Então, assim, eu ensino médio. Porque eu sou professora também de arte, sou professora no Unemate, mas sou de arte também na SEDUC. E daí, quando eu fui atribuir aula, eu fiquei, né, tipo, já estava vendo as falas, e quando chegou lá, não tinha nem o primeiro ano mais, eu amava dar aula para primeiro ano, e não tinha mais, eu pegava 10 primeiro ano, de tanto que eu gostava de ensino médio e os primeiros anos, que eles estavam, tipo, saindo do 9º ano, se amadurecendo mais e tal, sempre eu pegava primeiro ano. Quando eu me deparei lá, não tinha mais primeiro ano. Então, assim, é um momento também de a gente ter essa visão. Qual é o objetivo da arte? Qual que é o objetivo da cultura? Qual o objetivo? O que nós representamos, né, na ordem social? Então, é uma coisa que nós temos que questionar e que nós temos que lutar pela nossa área, pelos nossos valores, né, em relação à arte e cultura. E não deixar, tipo assim, com o que mine, né, com tudo aquilo que a gente já estudou, com tudo aquilo todo saber, né, que por pouco que seja, simples que sejam os nossos saberes, nós temos como objetivo passar pelos nossos alunos e quão preciosos eles são para o desenvolvimento das crianças. Eu até falei aqui no chat para as meninas aqui, que é questionável por que tirar a arte de CMEs e de 4º e 5º ano, que são idades que estão em pleno desenvolvimento da criatividade, que a arte contribui demais para isso. Então, assim, do primeiro ano é compreensível, porque eles estão já seguindo uma linha já para direcionar para trabalho, para faculdade, que eles podem escolher e tal. Agora, numa séries iniciais, que são um processo de desenvolvimento, né, do QI da criança, vamos dizer que a criatividade é essencial, esse despertamento. Então, assim, nós temos que, hoje em dia, nos perguntar, nós mesmos, quanto profissionais, qual é o objetivo da arte para nós? Qual é o objetivo da arte para a sociedade e para o contexto cultural? E a gente lutar pelos nossos próprios conceitos, pelos nossos próprios dogmas, vamos dizer, que a gente tem em relação à arte e tudo aquilo que a gente quer oferecer dentro da nossa profissão. Luiz, vou deixar você fazer o fechamento, então, porque falta 10 minutos, né, Luiz, para nós fechar aí tudo que foi falado. Mas, assim, como um encerramento, né, eu acho que o que nós falamos, o que nós conversamos e o que nós propomos a trazer para vocês é essa percepção, né, do que podemos pensar quando formos organizarmos e estruturarmos a nossa aula de arte, principalmente quando formos trabalhar assuntos ou temáticas relacionados à música, né? Porque muitas vezes é um campo tão amplo que às vezes a gente acaba até deixando, não vou porque é muito complexo, né? Vou continuar fazendo dessa forma porque é mais tranquilo. Né? Tem vários problemas. Mas por que não, né? Através de uma percepção mais moderna, mais contemporânea, e também, como o Rodrigo trouxe, né? Por que não fazer essa experimentação sonora com os nossos alunos? Proporcionar essa experimentação dentro de sala. Porque é uma forma também de proporcionar a eles formas de criação e criatividade a partir do ambiente sonoro que está. Né? A partir dessas possibilidades que nós temos,
também criar outras conexões, né? Ou conexões transdisciplinares, por exemplo, a música dentro da perspectiva da história, né? Como que nós podemos pensar a história e os movimentos também artísticos neste período, relacionando também com o processo musical que ocorre, né? Então, nós fizemos hoje um pequeno recorte, né, desse movimento mais contemporâneo do aspecto da educação musical, né? Então, com Schaeffer, com John Cage, e aí agora com a performance musical na Times Square, né? Então, dentro desse campo de possibilidade, desse sempre campo de pesquisa, né, já que é uma pesquisa que também eu e a Silene estamos estudando, estamos proporcionando, né, por que não também desenvolvermos junto aos nossos estudantes? Kátia, você quer compartilhar com a gente? Olá, Kátia, tudo bem? Professor, aqui é o William. William. Fala, William. Assim, para quem trabalha aqui, sim, eu trabalho muito com a doutora Eni Parejo. Assim, uma dica, quem não conhece o trabalho dela, é um trabalho muito rico nessa experimentação, né? Também para educação infantil. Então, a Eni Parejo acho que uma ótima, assim, gente poder trabalhar com essas crianças pequenas aí, principalmente, tá bom? Assim, para quem não conhece, né, é bom, ela é muito legal, ela. Só isso, obrigadão. Tem a Eni Parejo, a Josete Feres também, ela trabalha com processo de educação musical também muito bom. Para séries, principalmente para séries bons iniciais. Oi, Kátia, tudo bem? Eu acho que a marmita não estava muito boa. O que mais? Olá, Kátia, seu microfone está aberto. Gostou? Né? Você gostou? Bom, pessoal, Silene, você tem mais algum complemento? Algum professor queira falar algo? É só para, né, finalizar, tipo assim, que todos os exemplos que nós colocamos aqui, né, foi para, de uma certa forma, mostrar para vocês o tanto que a música, a partir desde lá da década de 60 para agora, né, após a guerra, a Revolução Industrial, o tanto que ela cavalgou, o tanto que ela evoluiu, e as artes em geral, porque, de uma certa forma, a gente tem como objetivo demonstrar que todo o nosso campo artístico tem muito mais ainda a crescer e evoluir, e que na junção da gente, pelo interesse, né, porque é importante que cada um de nós, enquanto profissionais, corra atrás, busque conhecimento ao máximo possível na sua área, na sua habilidade, na sua habilitação que você é formado, e fazer com que a nossa classe venha acontecer, ou seja, venha, tipo, de fato, criar uma diferença no contexto escolar, né? E todos esses exemplos que nós demos foi justamente para demonstrar para vocês que os autores atores, artistas, no contexto geral da história, eles foram tendo insights, eles foram tendo, né, momentos que eles mesmos, tipo, dizer, tipo, não, aqui eu posso contribuir, aqui eu posso fazer uma rebelião, aqui eu posso acrescentar algo que eu sei de diferente. Então, assim, nós, enquanto profissionais no contexto escolar, nós não podemos nos calar no sentido de dizer, tudo que vier para mim eu vou aceitar. Se falar para mim que hoje eu vou dar aula de educação física no lugar do professor, porque eu não tenho aula a ser dada hoje, vou aceitar pegar aula de educação física. Eu, tipo, me submeter a Como que faz para me escrever aqui? Não sei. Né? Então, assim, eu faço a palavra mais para o Luiz, né? E como que faz para escrever aqui no chat? Entendeu? Ixi, a Kátia tá... Como que faz para escrever no chat? Tá acabando, vou falar uma coisinha para finalizar. No chat? Oi, Kátia. Kátia! Olá, Kátia, seu áudio está ligado. Então, eu acho assim que nós precisamos tomar como exemplo todas essas questões musicais que nós citamos aqui, né? E lembrar que nós precisamos passar isso para os nossos alunos, que os sons, o visual, o tátil, o que você sente no seu paladar, na respiração, tudo há um envolvimento num único ser que somos nós, e que nós podemos aproveitar de tudo isso para fazer qualquer tipo de ação dentro da área de arte. Nós que somos professores de música, né, no caso a minha formação música, do Luiz é música, aqueles que são também,
nós podemos fazer essa interação, né? A arte urbana, na verdade, que foi o título da nossa fala, seria para vocês verem que durante o contexto urbano, onde as pessoas estão inseridas, seja na sua casa, seja na faculdade, seja no centro da cidade, seja no parque, seja no consultório médico, aonde for, a pessoa está cercada de sons e de estímulos sensoriais das quais a gente pode trabalhar para que isso, de uma certa forma, venha contribuir para o nosso contexto de arte. Tá? E que o ser humano, quando ele ouve, no caso, eu lá dentro do parque, da qual eu estava fazendo uma pesquisa, embora eu venha achar que são os meus ouvidos que estão ouvindo o contexto ali para mim captar quais sons que eu ia gravar, quais sons que eu ia fazer classificação ou não, eu acredito, né, como o próprio Tim Gold, que também fez uma pesquisa, falou sobre Schaefer, ele dizia que isso é um conjunto de percepções, né, inclusive até inclui até as próprias própria sensitiva, a própria parte psicológica nossa, para avaliar qual que é determinado som, qual que é o ambiente. Então, você não ouve um som apenas só pelo ouvido, mas você ouve até pelos seus poros, você está ouvindo os sons, né? Então, assim, que isso fique para vocês registrado e que vocês possam usar de tudo isso que a gente, discutiu nas aulas, nos saberes com os alunos, nas práticas, né? Nas ferramentas que vocês forem aplicar, né, aquilo que vocês forem trabalhar no dia a dia com o aluno. Ok? Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta, algum questionamento? Algum... Não, professora, só quero dizer que foi muito legal. Olha, hoje o curso foi muito bom. Parabéns. Ficamos felizes por isso, William. Obrigado. Então, tá bom, né, Luísa? Nós agradecemos a todos. Eu não sei se o Luiz falou a meu respeito. Falou a meu respeito, Luiz? Eu não... Cada um tem que se Ninguém falou que eu apresentar. era a professora Silene, que eu também faço parte. Eu tive que levar minha filha na natação. E aí depois o povo fica perguntando assim, quem que é essa mulher metida que tá botando... Certeza, o pessoal falou, quem que é essa daí? Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e dizer para vocês, né, um bom final de semana, que a gente também aprende muito. É bem gostoso vocês poderem participar, porque a gente também aprende muito com as falas e com todos os palpites e experiência que vocês podem compartilhar com a gente, tá? Então, nós temos mais uma aula ainda, né, no final do mês. Sim. E nós contamos com a presença de todo mundo para ser bem legal, bem top. Obrigada por tudo. Muito obrigado, gente. Um bom descanso, um bom feriado para vocês. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi ótima tchau, aula. Tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, Kátia. Tchau, minha filha aqui me tormentando, mas eu tô no curso. Tá tudo certo, Kátia. Valeu, bom final de semana. Vocês são top, viu, gente? Valeu. Imagina. Todos nós.